Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Estúdio Cult, mais uma vez recebendo aqui especialistas do escritório LBS, advogadas e advogados. Hoje a gente vai falar sobre reforma administrativa, sobre a PEC que está tramitando, que estão tentando passar lá no Congresso, estão tentando literalmente enfiar a goela abaixo da sociedade brasileira. A gente vai saber mais sobre esse tema, sobre o que é essa reforma. A gente tem também um estudo que foi feito pelo escritório LBS, que se chama Análise Preliminar sobre os Impactos da Reforma Administrativa 2025 para servidoras e servidores públicos. É um estudo feito pelo escritório LBS que a gente vai abordar aqui nessa conversa que traz a Camila Cândido. Tudo bem, Camila? Oi, André, tudo bem? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Imagina, a gente que tem que agradecer a Camila Cândido, que é especialista em direito público, sócia do escritório LBS Advogadas e Advogados, e a gente vai falar sobre pontos, então, fundamentais dessa reforma para a gente poder entender o que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, e principalmente com a vida dos servidores e servidoras públicos e dos serviços públicos que toda a sociedade usa. Camila, em primeiro lugar, vamos contextualizar em que pé que está essa PEC. Ela está no Congresso, não está no Congresso, estão querendo passar, não estão querendo passar, como é que a gente pode desenhar a atual situação dela? Pronto. Então, vários deputados acabaram, para tramitar um projeto de emenda à Constituição, precisa ter 171 assinaturas dos deputados. Uhum. Então, a PEC atingiu esse número de assinaturas, se transformou em um projeto que está em tramitação, ela ganhou o número de PEC 38 de 2025, e agora, um setor do parlamento, mais especificamente o deputado Pedro Paulo e o presidente da Câmara, Hugo Mota, eles têm noticiado, né, na mídia, porque nada é muito claro, mas eles têm noticiado que tem a intenção de levar a PEC direto para o plenário sem tramitar, nas comissões. Uhum. Então é um momento preocupante e de bastante atenção, apesar de vários deputados que assinaram o projeto terem retirado suas assinaturas. Sim, teve uma pressão muito grande, né? Assim, já logo depois do. Recentemente foi no dia 29 de outubro, teve uma grande mobilização em Brasília, uma marcha em Brasília contra essa PEC 38, contra a reforma administrativa, e já logo na sequência, né, alguns deputados, pelo menos 11, pelo menos, já tiraram, falaram assim, "Ó, a gente não é mais a favor e nada, né? Agora, para a gente resumir aqui, a gente vai se debruçar sobre esse assunto, falar mais, enfim, sobre cada ponto, mas quando alguém pergunta assim para você, por que você é contra a reforma administrativa? Basicamente, a gente tem que dizer o quê, Camila? Porque ela quebra a estabilidade e ela precariza as relações mais uma vez precariza as relações de trabalho, retirando direitos dos servidores públicos e não prometendo nada, absolutamente nada de melhoria do serviço público para a população brasileira. Uhum. Então, quando você pensa em qualidade do serviço público, você tem que pensar em melhorar a vida das pessoas que trabalham no serviço público e ampliar o quadro de servidores. E a PEC faz justamente ao contrário, ela piora a condição do servidor público e ela retira também a possibilidade de ampliar os quadros do serviço público. Então, você não vai ter nem servidores e nem Uhum. servidores valorizados. Quando a gente fala, é interessante ver esse ponto, porque assim, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas o que dá para a gente concluir é que se não existe estabilidade, o servidor público ele pode ser, vamos dizer, trabalhador, funcionário, servidor público de governo e não de Estado, né? Ou seja, entra um governante, acha que tem que mudar todo mundo, faz ali, enfim, toda a sua articulação para fazer concurso, enfim, para fazer contratações, para servir ao governo dele. Então, são pessoas que já estão alinhadas com as ideias desse governante em si e não para os serviços públicos, enfim, para as necessidades da população. É mais ou menos isso ou eu estou enganado? Não, é exatamente isso e talvez um pouco pior, porque quando você tem um servidor estável, ele tem um compromisso com aquele estado. Desculpa, Tá tudo bem. eu abaixei, mas silencia. Não O que tem, que a não gente tem, faz? não tem problema, a gente continua. Tem o celular da Camila aqui tocou, mas assim, como a gente está aqui, a gente faz uma gravação ao vivo, a gente segue em frente, Ah, né? Não pronto. tem problema, não tem problema. Aqui a gente gosta, só para explicar também aqui para quem está assistindo a gente, o que a gente gosta de fazer
é um trabalho que eu digo humanizado, né? Às vezes a gente pode errar, pode engasgar. Eu, por exemplo, aqui já na primeira frase já engasguei, não achava a palavra situação direito aqui para poder pronunciar direito, mas a gente segue em frente, não Segue tem em frente problema, então, André. porque aqui é uma conversa entre amigos, uma conversa de pessoas que estão, enfim, estou errando de novo aqui, né? Não estou achando as palavras certas, mas assim, a gente está aqui num bate-papo com todo mundo, então assim, tem alguma Então coisa, tocou vai, o celular, não tem problema, segue, toca em frente, segue em vamos lá. frente, toca o barco. Bom, então vamos tocar o barco. O problema é que sem um servidor estável, você perde a continuidade daquele projeto do Estado que Uhum, estava sendo colocado ali politicamente, né. Que acontece com essa PEC? Ela quebra essa estabilidade, porque o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, esse ano finalizou um julgamento importante, que foi o da ADI 2135, em que ela declarou, né, constitucional uma alteração que aconteceu na nossa Constituição lá em 1998, uhum, e que foi a reforma do Bresser Pereira, que ele falava o seguinte, que não era mais obrigatória a contratação de servidor público pelo regime jurídico único, que é o servidor estatutário, que uhum. é a norma que garante a estabilidade ao servidor público. Então você pode hoje contratar como, hã CLT. terceirizado, CLT e outras formas de contratação, porque hoje em dia o mundo, assim, o céu é o limite, Aham, né, a gente tem aí já os casos das pejotizações, então é bastante preocupante o quadro, o cenário geral. E o texto da PEC 38, ele não retoma a obrigatoriedade da estabilidade. Não fosse isso suficiente, eles também limitam o concurso público, né, você só pode fazer concurso público depois que verificar se não é possível contratar via temporário, há uma limitação para orçamentária e há também eles submetem o serviço público a um plano de resultados e metas, e as atividades que não estiverem naquele plano de resultados e metas, eles vão entrar, pra terceirização. Então é bastante preocupante uhum, esse cenário que foi montado, imaginado nessa PEC 38, que ela, na verdade, joga o serviço público, no colo das privatizações. uhum. Essa reforma, ela, na verdade, a gente está falando aqui sobre a PEC 38, mas é importante a gente dizer que ela ocorre por meio de três, digamos, três instrumentos, né? Quais são esses instrumentos? Isso, então, o único, na verdade, que começou a tramitar mesmo foi a PEC 38. Uhum, O deputado Pedro Paulo, ele apresentou, um caderno que ele chama de fichário, tem mais de 500 páginas esse fichário, e ali tem o texto da PEC, o texto de um projeto de lei e outros instrumentos de reforma que precisam ser feitos nas legislações ordinárias, pra concluir, então, esse novo arcabouço aí jurídico sobre a administração uhum. pública. E o texto que ele traz, na verdade, ele é uma reforma de Estado, né, ele não fala só do serviço público, ela é bem mais abrangente. Quando a gente fala que é uma reforma de Estado, então o que mais ela impacta? O que mais ela muda? Ela muda absolutamente tudo, porque hoje cada ente da federação, município, estados e a União, possui uma norma que vai tratar sobre os direitos e os deveres dos seus servidores públicos. Então, se eu sou servidora de um município, digamos, um município de Quixadá, no Ceará, então eu sou submetida à lei municipal dos servidores públicos de Quixadá. Uhum, A PEC ela acaba com essa possibilidade de você ter o instrumento normativo do ente federado e joga toda a regulamentação de todos os servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, para uma regulamentação que será feita pela União Federal. uhum, Então, hoje, o servidor público, diferente de um empregado da iniciativa privada que conhece o seu patrão, quem é o chefe do servidor público, é a norma, é a legislação, né, porque ele está submetido uhum, aos ditames legais, e o outro é o prefeito, ou o governador, ou o chefe de poder da instituição que o servidor trabalha. uhum. Com essa alteração, o servidor fica muito mais longe,
do seu empregador Uhum. e inviabiliza esses processos de negociação que são necessários para a gestão Sim, local. é isso que eu estava imaginando na hora que você estava falando, né, que já que distancia, ele fica, enfim, perde essa, vamos dizer, essa ligação, esse vínculo, ou enfim, essa ligação mesmo com o seu ente, no caso municipal com a prefeitura da cidade, estadual com o governo do estado. No caso, por exemplo, de uma negociação para, enfim, conseguir mais direitos ou aumento salarial, tudo isso fica prejudicado, né? E aí quando a gente fala que é o servidor que vai ser prejudicado, é esse o caminho mesmo, né? É É esse isso que caminho mesmo. propõe. É exatamente isso. Com essa limitação, eu enxergo 2 grandes problemas, né. Um é o da própria governança, porque também se o prefeito ele não pode, fazer a gestão da máquina pública, que é representada pelos servidores, ele fica engessado. Então ele acaba gerando um distanciamento, inclusive democrático, porque aquele prefeito, aquele governador, o plano de governo dele, o que ele precisa executar, ele depende em boa parte dos servidores públicos. Uhum, Só que esses servidores vão engajar ou não uhum. naquele projeto, porque eles não têm mais essa conexão de gestão. E aí acaba levando também a gestão do prefeito a buscar iniciativa privada, Uhum. já que a máquina pública é algo distante, ele não tem nada para fazer com aqueles servidores, então Aí eu pergunto para você, quem está realmente interessado em fazer essas propostas serem aprovadas, eles já estão de olho nisso já ou não? há Fazer muito só uma interesse. parte aqui na nossa conversa. Esse é o interesse deles? Como é que você enxerga É, isso, Gabriel? exatamente. O serviço público, ele é um grande filão, um grande mercado, né, então o Estado vai pagar, o Estado não vai deixar de pagar Uhum. para uma pessoa trabalhar, ele vai pagar uma interposta pessoa, uma empresa. Sim. É exatamente esse o jogo. Há um grande volume de empresas do campo de serviços que querem, ganhar esse dinheiro direto do Estado. Pior que isso, não estou dizendo que vai acontecer, Junora, não estou dizendo, não tô, presta atenção, não estou dizendo que vai acontecer, né, ou que já tem alguém que está de olho nisso, mas é possível que assim, olha, eu sou um prefeito, eu tenho aqui a minha empresa dos meus amiguinhos, né, eu vou colocar eles aqui para prestar o serviço público, em detrimento de quem é servidor. É o jogo de interesse, né, estou aqui fazendo, obviamente, É uma ironia, isso. mas é isso que a gente tem que ter em mente mesmo, né. Exatamente, é o grande jogo de interesse. Então você começa a gerar aquelas narrativas: "Servidor público é muito caro, a gente Servidor público poderia". tem, e pior que isso, servidor público não trabalha direito, serviço público é uma porcaria, o servidor público é vagabundo e todas essas Isso, coisas, né. não, é exatamente isso. Isso faz parte de um discurso para o desmonte. Quantas Uhum. vezes a gente não vê aparelhos do Estado, às vezes, serem deixados deteriorados, ninguém investe R$ 1 ali, não cuida, e aí daqui a pouco chega uma empresa milagrosa que está recebendo um caminhão de dinheiro, e aí todo mundo fala: "Olha como a terceirização é boa". Aí Exemplo, passa um ano, acabou, o Estado tem que entrar de novo. exemplo, e aí eu não sei, mais uma vez você me corrija se eu estiver errado. Exemplos são as concessões de vias públicas das estradas, por exemplo. Né, que ainda que haja a concessão para as vias públicas, o que antes era um serviço público do Departamento Estadual, no caso de São Paulo, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, o DR, tinha o DERSA, enfim, que cuidavam das estradas, né, não havia, na época, não havia realmente recursos públicos suficientes para modernizar as estradas, isso mas é uma outra discussão, só que aí entraram as concessionárias, né, as concessões, por essas empresas que continuam recebendo benefícios do governo ou subsídios do governo para fazer o trabalho que era para ser um trabalho feito pelo serviço público. Estou errado, né? Não, é isso mesmo. Eh Quando a gente pensa nos grandes A aparelhos, gente paga duas vezes, né? a gente está pagando 2 vezes. Fora isso, quando a gente pensa, por exemplo, nesse trabalho sendo precarizado, como por exemplo, a educação.
né? Então, você tem um professor que estudou para fazer um concurso público, que recebe uma remuneração, que tem um plano de carreira, que ele sabe todos os dias, olha, eu tenho que fazer isso e eu vou receber tanto, e de repente você desmonta essa estrutura de educação. E tem professores temporários? Aquele professor ele está sempre na corda bamba, Uhum. porque ele não sabe quanto tempo vai ser o contrato, se vão encerrar o contrato dele antes de terminar, então ele já perde a tranquilidade. Outra é Conheço muitos que casos. o outro é que a preparação, a formação desse professor, a formação continuada, que tem muita conexão Uhum. com a carreira. Existem estudos, por exemplo, que mostram que no PISA, os países que investem mais na carreira e na profissionalização do professor, aquele professor perene, aquele professor que seria o equivalente aqui no Brasil, o professor estável, em uma boa carreira, ele consegue melhores índices, de formação dos alunos. Diferente, por exemplo, de países que escolheram por um quadro precarizado ou de contratação temporária. Uhum. Então, você tem hoje as políticas públicas e os dados da gestão pública que podem ser baseadas em evidências, né? Esse caso da educação, por exemplo, uma sala de aula cheia, mas com um professor muito bem informado, ela tem resultados muito melhores do que uma sala de aula, às vezes com menos alunos, mas com um professor Uhum. precarizado. Então é uma escolha de modelo de Estado que se faz aqui, Sim. né. Uhum. E isso a gente fala assim, sem detrimento do professor, do profissional em si, que não é culpa dele isso, é culpa Sem de dúvida, um o sistema, modelo. não é? Camila, você é responsável por esse estudo que a gente está falando aqui agora, né? O estudo narrativas, aliás, narrativas não, desculpa, é, Análise preliminar. análise preliminar, deixa eu colocar aqui, a análise preliminar sobre os impactos da reforma administrativa para servidoras e pros servidores públicos. Esse é um estudo que foca, então, nos impactos para o trabalhador e para a trabalhadora em si, certo? Isso. A gente quando veio esse texto, que é um texto enorme e cheio de questões não ditas, né, Uhum, nós decidimos então focar e estudar quais seriam os prejuízos para os servidores públicos que estão hoje dentro da máquina ou para os possíveis próximos uhum, servidores públicos, além dos aposentados. Então, ao ler o texto da PEC, ele tem um eixo que o próprio deputado Pedro Paulo diz, que é de extinção ou para acabar com os privilégios dos servidores públicos. Até tem coisas ali que são interessantes, como, por exemplo, acabar com a aposentadoria compulsória para os juízes, quando eles uhum. sofrem uma punição, né, como uma forma de punição. Bom, quando as pessoas, no modo geral, escutam isso, elas falam: "Ai, mas então esse projeto é legal, eu apoio esse projeto". Só que no meio dos privilégios, ele acaba, por exemplo, com qualquer tipo de vantagem, gratificação, recebimento do servidor público que se dê em decorrência da passagem do tempo. E lá em 88, quando a nossa Constituição pensou na contratação de servidores públicos, nesse modelo de perenidade, é óbvio que o tempo era uma das etapas, de gratificação, de Uhum. melhorar, esse servidor. Então, quanto mais tempo você ficar, dedicar a sua vida para o Estado, mais com o tempo o seu salário vai melhorando. Sim, quando eu trabalhava na iniciativa privada num banco, isso em 87, isso tinha um nome que não é o mesmo para o serviço público, mas é para a gente poder entender, assim, é adicional por tempo de serviço, mais ou menos Isso. isso. Anuênios em alguns lugares, né, aqui no estado de São Paulo, alguns servidores recebem, eles chamam de sexta parte, outros quinquênios. Na União, os servidores públicos federais, eles já perderam esses direitos, porque muitos recebem por subsídio, né, que é quando Uhum, junta todas as rubricas em um valor único, mas em vários locais, essa gratificação, essa forma de remuneração ainda é muito comum, até para não ter a evasão da mão de obra. uhum. Então é uma forma de você manter, né, a perspectiva daquele servidor. E se você não tem nenhuma perspectiva de como vai ser lá na frente, por que que você vai se manter nesse trabalho hoje? E as outras carreiras, no caso,
qualquer outro trabalho pode ficar muito mais Uhum. interessante do que você se manter servidor público. Sim. Tem uma coisa que me veio à cabeça agora, a gente estava falando a respeito da estabilidade, da importância da estabilidade para o servidor e de qual é o papel, a responsabilidade das servidoras e dos servidores. Tem um caso na família mesmo, minha irmã é uma servidora pública e ela sempre diz que o conceito dela é o seguinte de trabalho, governos vêm, governos vão, a sociedade fica e é para ela que eu trabalho. Né? Com essa reforma administrativa, esse conceito muda, né? Esse conceito muda. Porque vão ficar poucos servidores públicos. E os que ficarem talvez não tenham esse interesse de ficar Uhum. a depender do governo. Que voltamos a dizer, não é culpa do servidor, mas enfim, como o trabalho passa a ser precarizado também, o próprio servidor já começa a enxergar o trabalho como numa outra, vamos dizer assim, como uma outra visão, né? Porque assim, Sim, quando você entra ou quando você vai prestar um concurso, né, para um serviço público, você imagina a estabilidade, a responsabilidade do cargo, como é tudo. É um negócio que, assim, vamos chamar aqui de até romântico, né? Assim, de você tem projeto de vida. um projeto de vida e tudo, né? Que infelizmente essa reforma está pretendendo acabar com isso. Agora, você está falando do que traz o documento, inclusive no final aqui é óbvio que a gente vai ver, né, dar uma marido. Tem um negócio muito interessante aqui que no fim você faz um resumo para ficar bem assim didático para a gente poder entender passo a passo enfim, quais são os impactos, os prejuízos. Vamos falar sobre esse. Podemos dar uma Podemos? passada nele? Claro, Você está podemos com ele sim. aberto aí? Eu não quero que você Tô com ele diga. aberto aqui. Vou dar aqui o texto primeiro que ela coloca aqui, é o seguinte, que quem escreveu foi ela, assim, a proposta foca proposta de reforma administrativa, foca na narrativa de combate aos privilégios e modernização para realizar ajuste fiscal, implementar de forma aprofundada a meritocracia e tecnocracia, com o objetivo de reduzir direitos de todos os servidores e servidoras do país. Então, a seguir, ela diz, apresento um resumo dos impactos em pontos. Vamos lá, Camila. Então vamos lá. Então tem Gostou da apresentação? Não? Posso ser locutor um dia? Adorei. Pode ser locutor, pode ser apresentador de podcast. Então vamos lá, o que eu trago aqui? Os instrumentos que foram utilizados, então a PEC, o PLP e os modelos de IPL que vem naquela ficha, Uhum. mas o único que foi apresentado, como eu expliquei até agora, Tá, foi a PEC. PEC, né. O risco institucional, porque ela altera realmente o modelo de Estado com essa centralização de norma pela União. Uma tabela remuneratória única, e já falando dos problemas, né, para Uhum. os servidores públicos, essa ideia de tabela remuneratória única. Deixa eu só voltar aqui no risco institucional, que é importante a gente dizer, que é o seguinte, se ela passar, ela vai ser uma alteração da Constituição brasileira, depois é difícil reverter. É isso que a gente tem que Dificílimo ter, né? reverter. É isso, para a gente ver, a reforma que aconteceu, em 1998, Uhum. todo mundo acreditava que ela ia ser julgada inconstitucional, pelo menos com relação a essa questão da obrigatoriedade do RJU, corta para 2025 e ela foi declarada constitucional. Uhum. Então, de fato, as coisas são muito dinâmicas, as correlações de forças, elas vão mudando, então não há certeza de que, mesmo que se passar um projeto muito absurdo, que esse projeto contar com o judiciário. A gente tem Uhum. que contar agora realmente com o embate e a força política, né. Certo. Isso é muito importante. Hã Estávamos em remunerações e benefícios. Tabela remuneratória única. O que é essa tabela remuneratória única? Cada ente, então, vai criar uma tabela com 20 níveis. Então, se eu tenho hoje uma carreira com 10 níveis, não importa, vai passar para 20 níveis. Uhum. O piso dessa tabela é o salário mínimo e o teto dessa tabela é o teto remuneratório, do município. Aí do município é o salário do prefeito, do estado, do governador e executivo federal, Do do presidente. presidente. Uhum. Então, seria assim, e aí você vai encaixando a subir o salário um pouquinho, a cada degrau desse. Como deixa de ter essa referência no tempo, os servidores vão precisar passar por processos de avaliação.
Então, é de acordo com as suas avaliações que vai progredir ou não na carreira, avaliações anuais, que inclusive já existem, tá? Uhum. Então, assim, os servidores já são avaliados. O que tem é geralmente é critério tempo e avaliação. Em alguns lugares só avaliação mesmo, mas a maioria tem esse critério de tempo e avaliação. E aí a gente volta na questão do trabalhador, por exemplo, se o gestor não vai com a cara dele, naquele governo especificamente, a avaliação pode ficar prejudicada e Pode. prejudicar o servidor, né? E ele fica congelado, Uhum, né. E é bastante comum. A gente tem inclusive situações de estados e municípios que não fazem as avaliações de desempenho dos servidores para não terem que pagar os reajustes. uhum, Então eles deixam os servidores lá congelados e não fazem as avaliações, o que é, né, um absurdo. Então o problema não é o servidor querer ou não a avaliação, o problema é essa forma, perversa mesmo de condução da gestão uhum, pública, né. Eh, e tem um ponto que está aqui, que é o bônus de resultado, que eu acho que ele casa muito bem nessa explicação da tabela uhum, remuneratória única. É que, André, olha que interessante, como realmente é um projeto da maldade, né. Ele fala assim: "Olha, o prefeito, o governador e o presidente vão ter que criar um plano de metas e resultados para ser implementado. Esse plano de metas se desdobra em acordos de resultados e esses acordos de resultados se desdobram nas metas que os servidores públicos vão ter que cumprir, e aí é isso que ele vai ter que ser avaliado, se ele atingiu ou não aquelas metas. Então passa um pouco da gestão para o colo do servidor uhum, público, né, responsabilizando ali o servidor público. Até aí tudo bem. Então o servidor público que conseguir atingir suas metas, ele pode, se o prefeito, o governador, o presidente optarem por pagar isso, um bônus de resultado. Então, digamos que numa repartição pública eu tenha entre 10, eu tenha 8 excelentes servidores, performaram bem, bateram suas metas, só que olha só, o bônus de resultado, ele pode ser concedido 2 bônus para uma pessoa ou até 4 bônus para quem tem cargos, né, quem estão em posições mais altas. Então, só que ele é limitado a uma folha do 13º salário. uhum. Então, se eu tenho uma repartição 10 pessoas, eu tenho 2 pessoas que foram muito bem avaliadas, são gestores, né, olha que coincidência, os gestores, eh, Tudo bem. os gestores performaram bem, então vão receber 4 bônus cada gestor e um outro servidor vai receber um bônus. Uhum. Então de 10 pessoas, 8 foram ok, só que a gente só vai ter 3 pessoas recebendo bônus de resultado, porque não vai ter recurso para pagar Vou para os fazer outros. todos. Uhum. Então é essa dinâmica, bastante adoecedora mesmo, né, e injusta, porque mesmo que você tenha trabalhado bem, você não vai receber seu bônus, porque Uhum. não tem, o bônus é limitado. Então ele é um grande enganação mesmo. Sim. Agora, aqui tem um outro ponto aqui que é bem interessante o subtítulo, que chama-se "Retirada de direitos históricos", entre aspas, "extinção de privilégios". Fala pra gente desses. Então, quando o deputado apresentou isso daí, ele realmente estava assim: "Olha, servidor público é marajá, tem um monte de benefício que os outros trabalhadores não têm, vamos cortar tudo". Esse eixo de extinção de privilégios que ele talvez tenha mirado, servidores que ganham altos salários, ele atingiu, ele mirou num canto e acertou em todos os outros servidores, principalmente nos servidores municipais e estaduais. Então, o que que a gente tem aqui? As retiradas dos benefícios que são concedidos pelo tempo, como por exemplo eu de novo, gente, já baixei, mas não está resolvendo, acho que só se eu desligar mesmo. Eh, a extinção de anuênios, Uhum. triênios, licenças prêmios, que na União mas já não tem, mas tem vários, municípios que ainda pagam esses benefícios. Eles retiram todas e todas tudo que for com relação ao tempo. E eles impedem a concessão de qualquer outro benefício. Uhum. Então por quê? Porque todos os benefícios, todo o ciclo de gestão passa a ser organizado pela Eu União. vejo assim, com você falando isso agora, assim, vamos colocar uma coleira nos servidores públicos, nos servidores e nas servidoras. Não,
extinguir tudo que tem, não vai ter mais nada a partir de agora, né? Isso assim, para a gente entender, é uma sequência da reforma trabalhista, por exemplo, né, que o trabalhador não tem que ter o direito, agora isso se estende ao serviço público que já faz tempo, né, desde enfim, nos últimos, vamos dizer, 10 anos, quase 10 anos, principalmente depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, vem sendo severamente atacado de várias formas, com corte de recursos, contingenciamento de recursos, enfim, ataques ao serviço público. O Paulo Guedes já quis colocar uma reforma administrativa que não passou, né, a mobilização da sociedade fez com que essa reforma fosse barrada, que era tão nociva, agora vem mais essa, é ataque atrás de ataque, não é? É ataque atrás de ataque. E essa reforma, depois que a gente estudou os dois textos, tanto da PEC 32, que foi a do governo Bolsonaro, como a 38, Uhum, essa é pior. Essa é pior, porque ela aprofunda muito mais. Aquela outra parece que as coisas vinham, as maldades vinham mais às claras. uhum. Essa não, ela não vem às É, claras entre e ela linhas, né? ainda se diz, ela ainda entrega, que até parte do sindicalismo tem falado, né, que é o cavalo de Troia. Ela entrega algo vistoso, bonito. Olha, vamos modernizar, vamos organizar, nós vamos cortar os privilégios. Parece algo bom, que Uhum, soa bem no ouvido de qualquer cidadão brasileiro, mas quando você vai ver, vai se aprofundar no texto, o que você vê é desmonte, o que você vê é precarização, o que você vê é passar o orçamento público para a mão das empresas uhum. privadas. Camila, como é que a gente faz para. Bom, antes de perguntar isso, eu quero mais uma vez voltar num tema que é muito importante, que a gente procura sempre deixar aqui, é o sentimento da população em relação a essas coisas, né? Mais uma vez, eh, como é que eu posso, por exemplo, a gente já deu alguns exemplos, né, da educação, até das próprias rodovias, enfim, mas assim, com serviço público precarizado, com servidor público e servidora pública com trabalho precarizado lá na ponta, no posto de saúde, na questão de segurança, seja onde for, como é que eu sinto isso na prática? Como é que isso me atinge, me lesa? Se é essa palavra, né? Como é que eu fico lesado com ela? Olha só, às vezes a gente tem um medicamento que saiu em um determinado país e é excelente para curar, vamos supor, olha, vai curar a diabetes. Uhum, Lançaram lá nos Estados Unidos. Esse medicamento, para ele entrar no Brasil, ele precisa passar pelos nossos setores de regulação. Por exemplo, a Anvisa. Então, eles vão analisar, a gente vai ver se esse medicamento ele é seguro para a nossa população. Aí, se a gente tiver que comprar de lá, vão pessoas para lá fiscalizar essas empresas para ver se é isso. Então, o nossa rede de fármacos é bastante segura. Só que uhum, isso depende de uma cadeia enorme de servidores públicos que precisam ser altamente qualificados. E que não é algo que se aprende do dia para a noite, como a reforma quer parecer que sim, né, que você contrata, hoje a mão de obra ela é extensa, tem muita gente no mercado, vai ser fácil para o Estado contratar, mas não é assim que funciona, porque as questões de Estado, elas são muito mais complexas, e elas funcionam sob uma lógica que é do interesse e do bem público, uhum, que não é do lucro. Então, às vezes você tem processos, medicamentos que demoram a chegar, que não precisaria ter essa demora, mas porque a gente não tem um quadro de servidores. A gente teve agora o escândalo do metanol, uhum, né. Então o que que faltou? Faltou uma fiscalização de Estado, faltou um cuidado maior do Estado. Você tem as questões de pesquisa, vários estados, vários países investem pesadamente em tecnologia e em pesquisa. Para quê? Para você entregar soluções, porque as empresas não estão procurando, questões mais baratas. Olha uhum. o Pix é um serviço público. E por que que nenhum banco fez o Pix? Porque eles deixam de faturar, né, eles ganham pelos cartões de crédito, ou pelas maquininhas, e o Pix é Até mesmo pelo gratuito. DOC, né? Quando tinha o DOC TED, tinha as taxas, né? Exatamente, então a gente precisa
precisa ter um Estado forte com os servidores públicos para que a nossa vida fique mais dinâmica, fique mais fácil, fique mais barata. A gente dá os exemplos da educação e da saúde que é mais palpável, assim, mas na verdade tudo aquilo que tem a ver com segurança, com fiscalização, com até mesmo a regulamentação do mercado, né, porque o mercado ele não pode ser livre. Bom, Uhum. vem o metanol, né, você pode, faturar mais colocando água na bebida ou até, eh, Adulterando, né, a fórmula e tudo, adulterando. né, Então, realmente você colocando em precisa risco. ter um Estado forte para Uhum. manter a nossa segurança. E aí, com uma reforma, assim, que não se preocupa com quem vai estar dentro da máquina pública e passando o trabalho da máquina pública para as entidades privadas, o que a gente vai ter Sim. realmente é um custo mais elevado. E tem um outro lance também que eu lembro quando a gente falava bastante sobre, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, aqui na CUT a gente fazia bastante matéria sobre várias coisas, inclusive sobre corrupção, né? As denúncias de corrupção. Eu não vou lembrar exatamente o caso, agora me foge a memória, mas acho que foi o escândalo das joias, né? Que se não fosse um servidor público ter colocado a mão na massa realmente, né? Ter ele falou assim, não, eu vou investigar, isso não vai passar, essas coisas. Escândalos de corrupção podem passar quando você não tem um serviço público que é, como eu disse agora há pouco, comprometido com a população e não com os governos. É importante eu estar dizendo sobre a corrupção, porque a corrupção é um assunto que todo mundo adora falar, que todo mundo, enfim, coloca acima de qualquer outra questão, né? Enfim, assunto, sempre foi assunto da moda, as pessoas adoram falar, é corrupto, não sei. Corrupção você combate com serviço público também, com serviço público com essa expertise, com esse compromisso, com tudo isso, né, Camila? E com a E com estabilidade. a estabilidade, exatamente. Porque se você tem medo de ser demitido, que você vai fazer? Querer manter o Deixa emprego. passar, aham. Aí você Você deixa deixa passar. passar. Então, se tem um prefeito falando: "Não, libere isso daí, libera essa licença". "Ah, não posso liberar essa Sim. licença, eu não posso, isso aqui tecnicamente é incorreto, eu não vou liberar". "Ah, você não vai liberar não?". E acontece muito, E né? acontece. Não posso liberar essa verba. Isso tem que ser feito com licitação. Principalmente, por exemplo, você pegar uma Secretaria de Cultura de uma cidade que vai fazer um evento, e aí tem uma empresa que vai lá fornecer, por exemplo, a estrutura. Isso tem que ser feito com licitação. Né? São três propósitos, enfim, tem a lei da Sim, licitação e tudo isso passa pelo serviço público. Tem um tudo servidor, uma isso. servidora que contrata. Se não passar por aquilo, fala assim, pode contratar esse aqui e tal, eu dou a volta. Não, não vai fazer, porque primeiro é ilegal, depois o Ministério Público vai vir em cima da prefeitura e vai vir em cima de quem? Do Do funcionário, do servidor. servidor, da servidora. Então, o servidor público, é bom que a gente deixe isso aqui bem registrado, servidor a servidora pública, com estabilidade, com carreira, ele tem a responsabilidade de trabalhar por você, por mim, pela Camila, pela população e não pelo governante. Exatamente. E é exatamente essa diferença de um serviço público forte e a Uhum, diferença do que está sendo proposto nessa PEC, que é um serviço público fragmentado, com várias pessoas trabalhando sem a uhum. estabilidade. Como é que a gente acaba com essa reforma? Bom, as Pergunta de milhões agora. pergunta de milhões, mas os sindicatos estão muito bem organizados, com bastante pressão, em cima dos deputados que vão ali primeiro votar essa proposta, né. E vários dias saem na mídia: "Ah, os deputados estão tirando as assinaturas, está perdendo força", e aí a gente vê essas manchetes de um lado e do outro lado: "Olha, nós vamos pautar sem que o processo corra nas comissões". Então, se de Uhum, um lado a classe trabalhadora ela está organizada e mobilizada contra esse projeto, há também um setor financeiro bastante engajado na aprovação do uhum, projeto. Então, o que precisa agora é que as pessoas apoiem os seus sindicatos, que apoiem, a luta contra a reforma administrativa. uhum. Nas redes sociais está lotado de publicações, e acho que é importante as pessoas se engajarem, votarem lá contra o projeto no site da Câmara dos Deputados. Uhum. Eu acho que é um bom começo. Sim, inclusive tem uma enquete, né, que está correndo na Câmara dos Deputados,
Uma enquete sobre a reforma, até a semana passada, 96,1% das pessoas eram totalmente contra a reforma administrativa. O que é importante, que eu acho que também é ser dito, é que assim, a gente tem materiais como esse, que o escritório LBS fizeram, para que as pessoas conheçam a fundo o que é a reforma. Né? Então, assim, para que quando a gente vá ser contra a reforma, a gente saiba por que a gente está. E é importante a gente saber, por exemplo, pegar um documento desse e ler ele inteiro, porque é muito fácil. Vai acabar com a estabilidade do servidor, como a gente tem aqui, a gente bateu muito nesse ponto, vai acabar com a estabilidade do servidor, o serviço público vai ficar precarizado. É isso. Mas não é só isso. Tem muito mais por trás disso. A Camila acabou de dizer aqui que tem uma série de entrelinhas, de artimanhas, de fiapinhos de coisas dentro dessa reforma que tornam ela pior do que a reforma de Paulo Guedes quando ele propôs a PEC 32. Né? Então, assim, é importante que a gente conheça essa reforma. Esse documento ele está disponível no lbs.adv.br, Isso. né? É fácil achar lá, tem que entrar em algum link especial. Como é que a gente Não, faz para achar? super fácil de achar, tá lá na primeira página. Podem também seguir as nossas redes Eu sociais, ia dizer, Instagram. Instagram, que a gente sempre tem postado bastante conteúdo da Uhum, reforma lá. E é isso, acompanhar a tramitação com muita atenção, porque de fato há o risco dessa PEC ser apensada à outra e não uhum, precisar seguir os ritos de comissão, não ter o debate público que ela merece ter. Isso tem sido uma toada nessa última presidência da Câmara dos Deputados, né? E passando as coisas uhum. sem debate, Virou moda, né, no virou Congresso. moda. É um problema, então a gente tem que ficar atento e militante mesmo Uhum. contra esse projeto de destruição do serviço público. Então vamos lá, lbs.adv.br, lá no site do escritório LBS tem esse documento na íntegra para você ler. Se você for lá no resumo, primeiro você lê o documento na íntegra, né? E depois, para você ter tudo na mente ali, ter tudo na ponta da língua, você tem o resumo no final com os principais pontos. Chama-se Análise Preliminar sobre os Impactos da Reforma Administrativa do 2025 para servidoras e servidores públicos. Está lá no site do LBS Escritórios, Advogadas e Advogados. Nas redes sociais também do escritório LBS, procura lá, LBS Advogados e Advogadas, ou melhor, LBS Advogadas e Advogados. Você vai achar, vai seguir a página, você vai ficar bem informado, vai receber sempre o conteúdo. O conteúdo da CUT também, a CUT a gente está fazendo muito material a respeito da reforma administrativa, inclusive tem o site napressão.org.br, e você pode mandar mensagens diretamente para os parlamentares para dizer assim, olha, vota contra esta porcaria, porque se você não votar contra essa porcaria, na próxima eleição eu não voto em você. Aí, meu filho, minha filha, o parlamentar vai sentir na pele o que é a força do povo. E a gente está fazendo mobilização, como a Camila disse, o movimento sindical está engajado em fazer com que essa reforma realmente seja engavetada, seja, aliás, aniquilada de tramitação no Congresso. Camila, faltou alguma coisa para a gente dizer? O que você queria colocar como consideração final? Ou a gente precisa falar mais coisa ainda? Não, tem uma coisa que eu acho assim que é a cereja da maldade, que eu chamo dessa PEC, que ela transforma o servidor público em um cidadão de segunda categoria, que não tem direito ao acesso ao judiciário. Eu vou explicar por Uhum, quê. Eh, O servidor público, assim como qualquer empregado no país, quando vê que o seu salário não foi pago direitinho, ele pode ir lá fazer um requerimento, falar: "Olha, meu salário tem um erro na rubrica tal, XYZ pelos seguintes motivos". Entrega lá no setor de recursos humanos, eles vão verificar: "Olha, tem mesmo um erro", e vão pagar a diferença do valor que não foi pago corretamente. uhum, Isso se chama pagar os atrasados, né. Existe sim em alguns órgãos que isso meio que virou uma farra, né, que pegam direitos que foram concedidos na justiça e pagam, mas essa não é a realidade dos servidores públicos. A maioria é uma diferença pequena, uma rubrica que não foi calculada corretamente no mês, na uhum. folha de pagamento. Então eles primeiro veda qualquer tipo de pagamento retroativo a servidor público pela via administrativa.
Aí, se esse servidor quiser buscar esse direito na justiça, eles falam assim: "Olha, você pode buscar na justiça, só que você só vai receber isso por precatório", porque já é por precatório, né, só vai receber isso na justiça se a sentença que te der esse direito for com base em um precedente qualificado. Que significa isso? Que tem que vir uma decisão do STF ou do STJ sobre um determinado tema Uhum. que você está pedindo para poder te pagar. Ou Então, seja, assim, ou seja: "Olha, meu filho, se você ficou sem receber e for para a justiça, vai ser difícil você conseguir ganhar, vai viu? continuar sem Você vai receber. continuar sem receber". Então, assim, isso é tolir, é fechar as portas do acesso ao judiciário, que é um direito fundamental de qualquer cidadão brasileiro, mas o servidor público não, o que eles querem é que nem busque na justiça o seu direito que foi violado pelo Uhum. Estado. Faça esse vídeo chegar no servidor público, na servidora pública que você conhece. Mostra isso para ele. E aí depois você fala, LBS Advogadas e Advogados nas redes sociais, Instagram, pede para seguir, acessa o site da CUT, cut.org.br, o napressão.org.br, para a gente barrar esse ataque, esse crime que estão fazendo contra as servidoras e os servidores públicos, contra o serviço público brasileiro, que é a reforma administrativa, a PEC 38 de 2025. Fechou? Combinado? Deixa eu só explicar por que eu fiz isso agora. Isso aqui foi um encerramento para a gente fazer um cortezinho nesse vídeo aqui para mandar para o WhatsApp para todo mundo para chegar lá no servidor. Então a gente já faz aqui Ótimo. ao vivo, que já faz a edição até ao vivo aqui, Camila. Camila, bom, enfim, eu já te perguntei mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, agora tem muitas coisas, porque de fato Uhum, tem eixos que dá para a gente até falar outra hora, que é sobre a meritocracia, a uhum, tecnocracia, como que essa reforma ela causa um déficit de democracia, mas eu acho que isso pode ser um papo para o uhum. próximo podcast. Vamos fazer mais edições do podcast. Se você não puder vir a São Paulo, a gente faz de maneira Online. remota, mas a gente pega algum tema, faz até um podcast um pouquinho mais curtinho, falando sobre cada tema. Aí você fica à vontade, porque aqui o espaço é seu, Fechou. Camila. Fechou? Obrigada, André. A gente agradece a Camila Cândido, que é especialista em direito público do escritório LBS, advogadas e advogados que presta assessoria jurídica para a CUT, parceiro da CUT aqui para poder subsidiar a gente, inclusive nesses debates todos, em tudo que a gente faz como luta para você, trabalhador, para você, trabalhadora. Agradecer mais uma vez, então, a Camila, a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima edição do podcast.